Tudo bem com vocês? E hoje a gente começa com Timalu. Timalu para todo mundo. Você não sabe o que é isso, mas a gente vai falar sobre isso. E para falar sobre isso, a gente está hoje com Kátia Larsen. Seja bem-vinda, Kátia. Tudo bem com você? Obrigada, bom dia. A Kátia, ela é muitas coisas, né, Kátia? Mas hoje o que você está atuando e o que tem a ver esse Timalu que a gente trouxe aqui e como que isso está movimentando a energia, os processos, principalmente os processos aqui planetários, né, no mundo? Então, hoje eu tô assim como guardiã do espaço Biominaulá. Nós somos co-criadoras desse trabalho. Você também, né, Marta? Sim. Então, eu sou mãe cósmica do programa da Lily Wong, do Timalu World, que é um trabalho da tecnologia Akuna. Complexo, né? Então vamos por partezinhas. Né? Da gente pegar todo o problema, a gente pega uma partezinha. Você falou de Lily Wong. Então, quem é essa pessoa, Lily Wong, né? Do que ela se alimenta? A gente sempre brinca, né? Então, a Lily Wong, ela é a doula, né, dessa tecnologia Akuna, de todo o trabalho cósmico que ela tem feito desde 2012, quando ela despertou para tudo isso. Então, que mais que a gente pode falar da Lily Wong? A Lily, eu falo que ela é uma quebradora, ela se diz, né, também, quebradora de mitos. Então, muita coisa que a gente também tem de visão, de espiritualidade, de como deveria ser, ela traz de uma forma muito única, né, e muito única até da origem dessa sabedoria. Porque o que a gente sabe, a maior parte das coisas, elas têm uma fonte ali, né? Ou é nos escritos ali, né, do cristianismo, ou no ocidental. E, de repente, ela traz de uma fonte que se abre para ela e é como se ela tivesse que deletar, né, tudo que ela sabia antes para não é para reescrever, mas para trazer novos significados e é uma profundidade maior de muita coisa ligada também ao que a gente sabe sobre o universo, sobre omniversos, né, que ela fala isso. também. Então, a Cuna seria um omniverso, é um universo acima dos universos que traz essa tecnologia, porque, né? E são tecnologias que nunca estiveram na Terra antes. Então, ela tem essa missão e uma das principais missões dela era trazer o 7º elemento da Terra, que é Durna. Então, né? E aí, parece, nossa, que maluquice toda essa, né? Vamos respirando por partes que vai dando certo em alguma hora. Como você fala, né? Respira. Respira que vai dar tudo certo. Se a gente for observar, né, de todas as profecias, né, então todos os livros proféticos que falam sobre o fim dos tempos, Apocalipse, então como seria que iria acontecer essa transformação de fato, né? Teoricamente seria nesse período que a gente vive agora. Então, para mim, né, na minha visão pessoal, uma das ferramentas que está sendo trabalhada até para ser uma transformação diferente do que outras transformações que aconteceram no passado, é a contribuição que a Lily está trazendo, principalmente desse 7º elemento e principalmente de uma visão cósmica diferente do que a gente já sabia, do que já era passado, né, por exemplo, na Cabala, no budismo, no hinduísmo. Então, vem de uma outra visão, e não quer dizer que as outras visões estejam erradas, né? Só quer dizer que você complementa com uma outra visão que a gente não tinha. Esse 7º elemento da Terra, ele vai contribuir, é fundamental para esse novo humano que muitos falam. Então, seria esse novo genoma humano que foi com o baixar da 3ª filamento do DNA, que já está na Terra, com esse 7º elemento. Então, são realmente coisas e assuntos e temas muito diferentes. Mas tudo isso
para ajudar em todo esse processo do desenvolvimento dessa nova humanidade, dessa humanidade mais compassiva, dessa unidade, dessa consciência do que muitos já falavam, como você está dizendo, né? E várias religiões e vários segmentos, e tudo faz sentido, né, nessa profecia, mas com o sentido de que esse terceiro filamento e esse sétimo elemento podem ajudar a humanidade a realmente corporificar e trazer, de fato, essa nova energia dentro do seu corpo físico, da sua alma, do seu jeito de ser, cada um no seu caminho, né? E aquilo que a gente sempre fala, né? O mais importante é você, da forma que você puder, da forma que você sente no processo, o que faz sentido para você, porque não adianta você acreditar no que a gente está falando, você tem que sentir. É igual o dragão, por isso que eu gosto tanto de dragão quanto de tecnologia Akuna, porque não é algo que você tenha que seja uma doutrina, que você tenha que acreditar e tem que ser uma verdade absoluta. Realmente é algo que você sente e que à medida que você vai integrando as informações, as transformações vão acontecendo de uma maneira, às vezes, parece sutil, mas é sempre muito sutil. É bem tangível, né? Mas é bastante tangível, né? Então, eu pelo menos acompanho a Lili já fazem quase 7 anos, né? Você 7, eu 6. Quase 7 anos, a Kátia 6 anos, então, pra gente que já está um pouco mais de tempo junto às tecnologias, a gente sente uma frequência muito forte, mudanças muito fortes, e que, de uma certa forma, né, quando você ouve aqui, quando eu falei, por exemplo, das abelhas, né, eu falei dos cavalos, muito por detrás desse trabalho está a tecnologia Akuna, que é usado quando a gente trabalha essas energias, né? Então, uma coisa que vai ser bem legal para esse fim de ano, que a gente não sabia e que está sabendo agora, isso que a gente também está correndo um pouco, é que a Lili vem para o Brasil, né? Sim. Então, de você poder experienciar a presença dessa frequência ali junto com ela, junto com né, realmente sentir a transmissão dessas frequências e de uma forma muito profunda e genuína, assim, né? Sim. Então, para quem sente vontade de conhecer um pouco mais a técnica, conhecer um pouco mais essas tecnologias, a gente vai estar trabalhando e trazendo um pouco mais sobre essas informações e, às vezes, informações novas que a gente só vai ter depois do renascimento, né? Depois do renascimento. Que a gente vai ter agora o Dia Fora do Tempo, que é quando encerra um ciclo. Então, a gente está terminando o ano da graça para começar o ano do renascimento. E mesmo para a Lili, ela fala que muita coisa dentro do trabalho vai renascer. Sim. Então, o que a gente vai receber em novembro talvez sejam coisas que a gente também não tenha recebido, e são coisas novas depois de todo esse renascimento, de toda essa transformação que está acontecendo agora. Eu acho que tanto ali no ciclo, mas também no mundo inteiro, né? Não é possível que as pessoas não estejam sentindo muitas mudanças e, né, tudo que você não olhou, tudo que você não ressignificou, que você deixou para lá, que você deixou lá embaixo, né, no seu inconsciente, está vindo à tona. A gente tem percebido como movimenta ao redor de nós e quantas pessoas estão nos buscando para alinhar isso, para harmonizar com os nossos atendimentos, com o nosso trabalho. Então, isso tem chegado de uma forma bastante impactante e intensa, porque é momento de você olhar para tudo que você não olhou ainda, mas que você sabe que está lá, bem no fundinho, né? Então, esse renascimento também, eu acredito que seja muito a integração de todos os seus aspectos, para que você possa estar mais uno com você mesmo, com tudo que você já sabe, resolve os conflitos que você sabe que tem, aproveite para olhar para tudo que você não olhou ainda, usando a sua tecnologia, o que você sabe, né? Técnicas, né? Psicoterapia também, enfim. Mas o que é importante, porque a gente sabe que as coisas estão mudando, a gente sabe que tem uma transformação acontecendo de fato, e aí é como você vai lidar com essa transformação, né? Então, as ferramentas, elas estão disponíveis, mas elas não são obrigatórias. É isso que a gente tem que lembrar. É uma coisa que você sente a frequência e sente se é para você ou não, né? Não é uma coisa obrigatória, porque tem que ser uma coisa de consciência.
você precisa sentir ressonância, né? Não adianta a gente falar, olha, você tem que fazer, porque senão sua vida vai continuar como está. Sim, ela está disponível, né? E quando eu falei sobre o elemento, sétimo elemento na Terra, ele está disponível, né? Está disponível para ser assimilado. É preciso organizar esses conflitos para que você possa realmente reverberar e integrar isso na sua vida. E esse é o trabalho que a Lili vem fazer em novembro. Na realidade, ela chegou à conclusão que, desde 2019, que a Lili tem colocado as antenas, que são essas comunicadores de toda essa informação que está na Terra, né, para todas as pessoas, e essas antenas foram colocadas, foi finalizado esse trabalho, antena mesmo, para que você possa receber a informação. Então, agora, essa vinda no Brasil foi um chamado para criar uma antena nesse centro, que é o centro que eu estou como guardiã desse centro, que é o Biominaulá, que ele vai ser a sinergia de todas as outras antenas que foram colocadas no planeta Terra. E olha que coisa maravilhosa que isso vai ser no Brasil, né? No estado de São Paulo, em Santo Antônio do Pinhal, bem pertinho dessa cidade aqui. E para quem não sabe, Durna desceu em São Paulo. Em São Paulo, no Parque Ibirapuera. O primeiro fecha o ciclo, né? O primeiro. E vai fechar o ciclo, fazendo essa sinergia. E aí, uma das principais trabalhos que a Lili vem fazendo no Brasil é auxiliar, né, facilitar esse nosso processo de harmonização, de coerência do nosso corpo físico, corpo emocional, corpo mental, com esse trabalho. Então, é uma grande oportunidade da gente que sintoniza com esse trabalho, né, que reverbera, poder estar lá. E você também poder experimentar, porque se é um pedaço de uma antena cósmica, né, e essas novas frequências chegando, né, para você, o que pode reverberar em você para você trazer um seu eu novo nesse processo, né? Então, é muito interessante, mas também para quem quiser saber um pouco mais, passar por atendimento, também pode ir lá no Centro Biominaulá, né, Kátia? Sim, pode também entrar no Instagram do Biominaulá Center Brasil, que a gente está colocando todas as informações lá. Você também, narrador, está compartilhando tudo isso. Isso, e a gente vai sempre comentando. Então, eu comentei das antenas, quando a gente foi lá. Para quem acompanha aqui, quando a gente foi lá para o Butão, Hainan, Florianópolis, né? Então, tudo isso está sendo compartilhado para todo mundo, mas agora vai ser de uma outra maneira para que realmente haja esse renascimento, né? E, na verdade, é como se a gente estivesse sendo um bebezinho cósmico, né? Então, como que a coisa vai funcionar, como que vai integrar, como que a gente vai liberar o velho também, né? Então, eu sinto que nessa semana, né, realmente é um movimento de liberação das coisas e eu me sinto numa grande... sabe quando você está na lavadora? Uma roleta russa foi a palavra que me veio aqui, mais ou menos como eu me senti essa semana. Ou para mim era uma lavadora cósmica. Lavadora cósmica, adorei. Essa é ótima. Sujeira para todo lado. Sim. Enfim, então até eu precisei de um tempo mais, e para quem está acompanhando o IEB, a gente está ali, né, trabalhando a questão do tempo, trabalhando, né, as ferramentas Acuna para a liberação dessa carga, porque não é pouca, né, gente? É carga ancestral, carga de vida passada, é carga que você fez nessa vida mesmo. Galáctica, ou nessa. Carga com os filhos. Então, não tem jeito, né? Não adianta a gente pensar assim, eu vou me largar de toda a humanidade, porque aí, a partir daí... Não, o que o pessoal falava antigamente, né? Eu vou solta tudo, sair dessa... vou viajar, fazer viagem. Não, gente, é aqui mesmo. É aqui mesmo. E não tem jeito, a gente tem que limpar os emaranhamentos, a gente tem que limpar as pressões, né? A questão de trabalho, questão de família, filhos, de pessoas que você ainda tenha questões ali para resolver. E nesse dia fora do tempo, é como se a gente estivesse afunilando para fazer tudo nesse período. O dia fora do tempo é o dia para você... integrar tudo isso. Né? Então, por isso que eu faço 5 dias
que no sincronário a gente chama de Wayeb, porque é para me preparar para quando chegar nesse dia, tá um pouco mais limpinho. E poder integrar, né? E poder integrar, porque você vai fazer isso de modo consciente ou inconsciente. Como a maior parte das pessoas estão inconscientes, dia 25, sei lá, às vezes pode acontecer um acidente, quebra o pé. Enfim, não estou falando que vocês vão quebrar o pé, tá? Pelo amor de Deus. Mas acontece alguma coisa inesperada. Por quê? É para chamar sua atenção. Se você não vai fazer isso de um modo consciente, o seu universo vai fazer você fazer isso de modo inconsciente, porque precisa acontecer, né? As coisas, os movimentos, eles estão sendo gerados para essa mudança. Então, você escolhe ou entrar na frequência, ou quando você não está na frequência, você sai da frequência. E quando você sai da frequência, é um processo que você vai ter que viver para escolher estar nessa frequência ou realmente ser levado para outras frequências, que aí, né, não sei para onde que vai. Pode não ser tão confortável, né? Pode não ser muito legal, né? Então, é uma escolha principalmente frequencial aqui, né? Sim. Então, para quem quiser saber mais do evento, vai ser a partir do dia 30 de novembro. 30 de outubro. 30 de outubro, desculpa. Já está aí na porta. Na porta, né? 30 de outubro até dia 2 de novembro. De novembro, então guarde aí, faz um save the date. Mas a Kátia já logo lá no Biluminão, lá ela vai lançar. Então, assim, a gente está falando meio que quase em exclusividade. Sim, porque isso vai lançar segunda ou terça-feira, né? Então, a gente vai estar falando mais detalhes. E se você quer sentir essa vibração, mesmo que você não conheça, você quer entender o que é essa coerência entre o corpo físico, emocional, mental, como assim, como que eu posso estar sendo mais coerente, né? Não trazendo tanto sofrimento para o meu corpo físico, ou não ficando nesse sofrimento emocional, isso é a coerência, né? Então, a Lília, ela vai trabalhar muito também todos os elementos que a gente já conhece, mais esse elemento plasma dos dragões, mais o Durna, dentro do seu corpo. Então, que ela fala Gaia em ti, nessa nova oitava, isso vai ser um dos trabalhos que a gente vai fazer. Isso vai ajudar muito o nosso processo pessoal, coletivo, ajudar também o Brasil, o planeta. Então, se você sente esse chamado, sente de estar junto com a gente, vai ser muito legal. Eu tenho certeza que essa vinda aqui dela vai ser incrível. E depois ela vem para São Paulo também, né? Então, o negócio continua. O negócio continua. Então, a gente vai fazer algumas coisas, ainda não lançando 100%, ainda, mas vai acontecer. Então, acompanha lá a Kátia Larsen, no @bi, com B, abelha em inglês, né? E vai ver as abelhas também. Tem lá, as né? abelhinhas lá, para quem viu lá da história das melissas. Isso. A Kátia é a grande melissa. Eu chamo de rainha das abelhas, rainha né? Das abelhas, né? Então, lá tem o trabalho com todas as abelhas que não tem ferrão. É muito legal você tá ali no sonzinho com elas, né? Ser abraçada por abelhinhas, né? Então, é muito bacana. E também de você estar em um lugar que é 1 hora de São Paulo, né? 1 hora e pouquinho. 1 hora e meia. 1 hora e meia, mais ou menos. Mas num lugar onde realmente essa frequência está começando a vir, está começando a integrar. E a partir de lá que as coisas vão começar a vibrar, né? Então, tem um caminho muito interessante que está acontecendo e que, de alguma forma... se você sente esse lugar que é para você, para estar junto à natureza e sentir essas vibrações, porque para mim eu sinto muito essa energia Durna quando tem natureza. Sim. Né? Então, quando tem cavalo, quando tem abelha, quando tem os gatos, cachorros, porque acho que é tão interessante como eles integram e como eles passam para a gente, porque às vezes... Como a gente está muito, né, ainda mais quem vive na cidade, muito acelerado, com muita coisa, os animais eles têm uma facilidade de fazer essa conexão e essa ponte, né? Então, quando tem natureza, eu sinto com mais facilidade. Então, ali pode ser que com mais facilidade você consiga ter essa conexão, compreender, entender que você pode se recriar numa nova oitava. O que seria recriar numa nova oitava?
você sempre foi gerado na mesma maneira. E aí você gera os seus problemas da mesma maneira. Da mesma maneira. E olha para eles da Da mesma maneira também, né? Abaixo, assim, olhando diretamente. E aí o desafio desse trabalho é realmente a gente fazer alguma alquimia, né? Então a gente lá no sulfuro, a gente se desfazer para refazer numa nova oitava e numa nova ordem cósmica. E nessa ordem cósmica que te dá uma outra visão para tomar novas decisões com mais consciência. Então, peraí, nossa, quer dizer que toda vez que eu tomo essa decisão, eu me lasco aqui? Então, é realmente para ajudar o ser humano nesse aspecto, porque nos meus estudos, essa coisa da contagem do tempo, que a gente já fala, né, do calendário, ele acelerou muito a mente racional humana, mas muito pouco a mente emocional. Sim, né? a mente emocional não acompanhou. Não acompanhou. Né? Então, eu acho que isso também vem para ajudar a gente a reequilibrar, principalmente para que a nossa mente emocional consiga estar no mesmo patamar da nossa mente racional. Porque de uma hora ou outra a gente vai começar a derreter, né? Eu chamo de overwhelming, né, em inglês. Porque fica muito, o nosso corpo emocional não dá conta de tudo que o nosso corpo mental e tudo que está vindo tá para dar conta. Então, o Durna, ele vem para reajustar isso, para a gente poder realmente conviver com tudo isso de uma forma mais harmônica, né? Uma forma harmônica é como se a gente criasse mais capas, né? E é isso que acontece, né? A gente cria mais capas para lidar, ou mais camadas, e pode sentir, olhar e viver isso numa outra dimensão. É como se tudo tivesse acontecendo aqui, a gente sabe que as coisas estão acontecendo, passando pelas dificuldades, pelos desafios da vida normalmente, mas é como se a gente tivesse uma outra sintonia, que ela chama muito dessa sintonia de paz. Né? Você tem espaços internos para lidar com as suas questões. Então, isso facilita muito a solução de questões de conflito, de família e tudo mais que a gente vive aqui, né? Então, parece muito loucura, porque tem muita coisa que é só vivenciando para a gente poder explicar. Porque fala assim, tá, Marta, então só eu falar Timalu que a coisa, né, acontece. Né? Mas existe todo um processo, uma estrutura por trás de tudo isso e que você vai conhecer ali, porque realmente explicar tudo em 25 minutos é um pouquinho, né, apertado. Mas você pode entrar lá também no site da Lili, no Timalu World, que ela tá em inglês ainda, mas a gente vai estar tentando traduzir em português. Para vocês... nesse evento vai ter tradução em português. Vai ter tradução em português. E aí, para realmente... você experienciar e perceber e vivenciar realmente esses espaços. Porque uma coisa é você falar, isso acontece, o racional entende. Ok, entendi. A outra coisa é realmente você vivenciar isso, você fala assim, meu Deus, nossa, mas agora eu não reajo mais como eu reagia do jeito que eu reagia antes. E é muito legal. Então, fora outras coisas, né, que estão sendo trabalhadas, estão sendo reestruturadas, e é tudo através dessa tecnologia que de alguma forma eu falo que é trocar o pneu com o carro andando. Gostei! Né? Porque no passado a gente tinha que fazer essa destruição para começar uma nova ordem, né? E na verdade agora a gente está caminhando junto. E aí é uma oportunidade. Então quem sente no coração, quer participar, fica o convite para vocês lá em novembro, no dia 30 de outubro, para vocês participarem. E aí fica ligado lá no Instagram da Biominal lá, porque a Kátia vai fazer o lançamento essa semana para vender os ingressos e falar quando que vai ser as palestras e tudo mais. É isso aí. Sejam muito bem-vindos. Espero que quem sentiu o chamado se conecte, porque vale a pena a gente sincronizar a nossa vida de uma forma mais harmônica. É isso aí, Kátia, gratidão. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.